Muito bem, são muitos modos de mistura, a lista é longa e seria muito difícil tentar decorar um por um. Mas existem três modos que valem a pena uma olhada mais detalhada. Não só porque eles são muito utilizados, mas também porque eles ajudam a entender os outros modos do ponto de vista dos grupos. São os modos Multiply do grupo Darken, que significa escurecer, o modo Screen no grupo Lighten, e Lighten significa clarear, e o modo Overlay no grupo Overlay, que é o grupo de contraste. Eu preparei aqui um documento com uma imagem do pôr do sol no fundo e em cima eu criei uma segunda camada separada com uma gradação de cinzas indo do preto totalmente preto até o branco totalmente branco, passando pelo cinza médio 50%. E aqui nessa camada que eu vou aplicar os modos de mistura. Vamos começar com o modo Multiply. O Multiply ignora o branco e faz tudo ficar mais escuro. É como se você estivesse adicionando tintas para escurecer a imagem. Os pixels pretos não mudam porque nada pode ficar mais escuro do que preto. Os pixels brancos são ignorados porque o branco não tem nada a acrescentar e o retângulo branco desaparece. E os pixels cinzas fazem com que as cores dos pixels de baixo fiquem mais escuras. Agora vamos ver o modo Screen. Ao contrário do Multiply, o Screen ignora o preto e faz tudo ficar mais claro. É como se você estivesse acrescentando luz ou iluminando a imagem. Os pixels brancos não mudam porque nada pode ficar mais claro do que branco. Os pixels pretos são ignorados porque preto é a ausência de luz e o retângulo preto desaparece. E os pixels cinzas fazem com que os pixels de baixo fiquem mais claros. Agora vamos ver o modo Overlay, e o Overlay é uma combinação de Screen e Multiply. Ele aumenta o contraste clareando ou escurecendo. Os pixels pretos ou escuros escurecem e aumentam o contraste dos pixels de baixo. Os pixels brancos ou claros clareiam e aumentam o contraste dos pixels de baixo, e os pixels cinza 50% são ignorados porque eles estão exatamente no meio do caminho e o retângulo cinza 50% desaparece. Recapitulando, Multiply ignora o branco e faz tudo ficar mais escuro. E os outros modos do grupo Darken, por exemplo, Color Burn e Linear Burn, também escurecem a imagem, cada um de sua maneira particular, mas sempre ignorando o branco. Screen ignora o preto e faz tudo ficar mais claro. E os outros modos do grupo Lighten, por exemplo, Lighten e Color Dodge, também clareiam a imagem, cada um de sua maneira particular, mas sempre ignorando o preto. E Overlay ignora o cinza médio e aumenta o contraste. Os outros modos do grupo Overlay também enfatizam o contraste, cada um de sua maneira particular. Por exemplo, de maneira mais suave, como o Soft Light, ou de maneira mais radical, como o Hard Mix ou Vivid Light. Muito bem, bem legal. E no próximo vídeo vamos ver um exemplo criativo onde nós vamos combinar modos de mistura e controle de opacidade em uma composição com duas imagens. Fique ligado.